Ele é um gênio ou um descarado vendedor de sonhos? Colombo foi aos reis com um mapa no qual metade do planeta estava ausente. Prometeu ouro, especiarias e uma rota curta para a Ásia. E mentiu teimosamente que a Terra era a menor. Ele era considerado invasivo, era rejeitado, mas continuava batendo a porta. O resultado: 4 viagens, nenhuma riqueza, motins, correntes nas mãos ao retornar. Um herói que abriu uma época ou um aventureiro que iniciou uma esteira de sangue e ganância? Agora vamos descobrir que parte da lenda é verdade e que parte é fumaça. Fiquem conosco. Vamos começar com o fato de que na escola nos contaram apenas metade da história. Lembram-se daqueles 3 navios, a Ninha, a Pinta e a Santa Maria? E que Colombo passou 7 anos percorrendo as cortes da Europa, oferecendo seu projeto maluco antes que a Espanha mordesse a isca. Mas o que sabemos sobre o próprio homem? Quem era esse genovês teimoso, que alguns consideram um grande descobridor e outros um cruel colonizador? Cristóvão Colombo nasceu em Gênova por volta do ano 1451 da nossa era na família de um tecelão. Sim, não em uma família aristocrática, mas na família de um artesão comum. Imagine, o filho de um tecelão sonha com viagens marítimas e grandes descobertas. Parece o começo de um filme de Hollywood, não é? Mas a realidade é sempre mais complexa. Colombo começou como marinheiro mercante, navegou pelo mar Mediterrâneo, talvez até tenha participado de ataques piratas. Não é exatamente a imagem do nobre explorador que nossos livros didáticos nos pintam. Você sabia que Colombo era um verdadeiro devorador de livros? Ele estudava as obras de geógrafos antigos, mapas, cálculos. Foi especialmente impressionado pelos trabalhos de Paolo Toscanelli, que sugeriu que a Ásia poderia ser alcançada navegando para o oeste. Mas aqui está o detalhe. Colombo pegou os cálculos de Toscanelli e os reduziu. Ele afirmou que a distância das Ilhas Canárias ao Japão era de apenas 3.700 milhas náuticas, embora na realidade exceda 10.000. Um erro acidental? Ou uma mentira deliberada para fazer seu projeto parecer mais atraente para os investidores? E aqui chegamos à primeira pergunta interessante. Colombo era um visionário brilhante ou apenas um excelente marqueteiro? Imagine uma sessão de apresentação do século XV. Colombo entra na sala do trono e começa sua apresentação. Vossas Majestades, invistam na minha startup. Vou encontrar uma rota curta para a Índia, trazer especiarias e ouro, e vocês se tornarão mais ricos que todos os monarcas da Europa. Soa tentador, não é? Especialmente se você mantiver em segredo o fato de que seus cálculos são, para dizer o mínimo, otimistas. Mas por que Colombo insistiu tão teimosamente em sua ideia? Durante 7 anos ele foi de uma corte europeia a outra. Portugal, Inglaterra, França, todos recusaram. E apenas a Espanha, recentemente unificada sob o governo de Fernando e Isabel, decidiu arriscar. Talvez não fosse apenas sobre ouro e especiarias. Colombo era uma pessoa profundamente religiosa e acreditava que sua missão era levar o cristianismo a novas terras. Em seus diários, ele escreveu que as riquezas que encontraria ajudariam a financiar uma nova cruzada para libertar Jerusalém. Essa é uma mistura interessante de motivos comerciais e religiosos. Agora vamos falar sobre a própria viagem. 3 pequenos navios, 90 tripulantes e completa incerteza à frente. Imagine, você está navegando para o nada. A bússola se comporta de maneira estranha. A declinação magnética não era bem compreendida então. Os marinheiros começam a resmungar. Após um mês de navegação,
a tripulação já está à beira do motim. E então, terra. 12 de outubro de 1492 da nossa era. A ilha de Guanahani, no arquipélago das Bahamas. Colombo a chamou de San Salvador, Santo Salvador. Simbólico, não é? Mas aqui está o interessante. Até o fim de seus dias, Colombo estava convencido de que havia chegado à Ásia. Mesmo quando todos os fatos indicavam o contrário, ele insistia teimosamente em seu ponto de vista. Isso é uma crença impenetrável em sua própria razão ou uma incapacidade de admitir um erro? Ou talvez ele simplesmente não quisesse perder a face diante de seus patrocinadores reais? Afinal, ele prometeu a eles a Índia, não algumas ilhas desconhecidas. Vamos agora falar sobre o que aconteceu após o desembarque. E aqui começa a parte mais controversa da história de Colombo. Por um lado, ele descreveu os habitantes locais, os taínos, como pessoas bonitas, pacíficas e hospitaleiras. Por outro lado, quase imediatamente começou a vê-los como potenciais escravos e fonte de lucro. Em seu diário, ele escreveu: "Eles devem ser bons servos. Com 50 homens pode-se subjugá-los a todos e fazê-los fazer o que se quiser." E essas não eram apenas palavras. Já durante sua segunda viagem, Colombo enviou 500 índios para a Espanha como escravos. Muitos deles morreram no caminho. E em Hispaniola, atual Haiti e República Dominicana, ele estabeleceu um sistema onde cada índio, com mais de 14 anos, deveria trazer uma certa quantidade de ouro a cada 3 meses. Aqueles que não cumpriam a cota eram severamente punidos. Imagine, você vive uma vida pacífica em sua ilha e, de repente, homens barbudos estranhos chegam e exigem de você ouro que simplesmente não tem. Mas Colombo era particularmente cruel para sua época? Ou ele estava apenas agindo dentro do quadro das ideias de então sobre o tratamento civilizado dos selvagens? Esta é uma questão complexa. Por um lado, mesmo pelos padrões do século XV, seus métodos de gestão levantavam questões. Tanto que em 1500 da nossa era, ele foi preso e enviado para a Espanha acorrentado. Mas, por outro lado, o sistema colonial que ele começou a criar foi continuado e desenvolvido por seus seguidores. Curiosamente, os próprios monarcas espanhóis eram ambíguos em sua atitude em relação aos habitantes nativos do Novo Mundo. A rainha Isabel, ao saber que Colombo havia trazido índios como escravos, ficou indignada e ordenou que fossem libertados, declarando que eram súditos da coroa espanhola e não podiam ser escravizados. Mas isso não impediu o desenvolvimento do sistema de encomienda, essencialmente escravidão disfarçada, na qual os índios eram confiados aos colonos espanhóis para cristianização e proteção. E quanto ao próprio Colombo como administrador? Aqui seu histórico também não é brilhante. Ele se revelou um péssimo gestor. Os colonos se rebelaram, os índios se revoltaram. Muito menos ouro foi encontrado do que o esperado. Como resultado, Colombo foi destituído do cargo de governador e substituído por Francisco de Bobadilla, que o enviou para a Espanha acorrentado. Embora para dar crédito aos monarcas espanhóis, eles libertaram imediatamente Colombo na chegada e até permitiram que ele fizesse mais 2 viagens. Mas e quanto ao legado de Colombo? Ele pode ser considerado um grande descobridor se não entendeu o que havia descoberto até o fim de sua vida. E podemos chamar de descoberta algo que já era conhecido por milhões de pessoas que viviam nessas terras? Afinal, os vikings também chegaram à América 500 anos antes de Colombo.
Mas isso não levou a contatos permanentes entre o velho e o novo mundo. Talvez a grandeza de Colombo não esteja em ter sido o primeiro, mas em que suas viagens tiveram consequências. Elas iniciaram um processo que os historiadores chamam de intercâmbio colombiano, uma troca massiva de plantas, animais, tecnologias e impeage, infelizmente, doenças entre os dois hemisférios. Batatas, tomates, milho, chocolate vieram para a Europa da América e mudaram a dieta de milhões de pessoas. E cavalos, vacas, trigo e ferramentas de ferro foram na direção oposta. Mas também houve um lado sombrio nessa troca. Doenças europeias, para as quais os nativos americanos não tinham imunidade, levaram a uma catástrofe demográfica. De acordo com algumas estimativas, até 90% da população indígena da América morreu de epidemias de varíola, sarampo e outras doenças. Civilizações inteiras foram varridas da face da terra, não tanto pelas espadas dos conquistadores, quanto por inimigos invisíveis, vírus e bactérias. E ainda assim, é justo colocar toda a responsabilidade por isso em Colombo? Ele não podia saber sobre micróbios e imunidade. Ele não planejou um genocídio. Ele era um produto de seu tempo, um tempo em que os europeus se consideravam no direito de civilizar o resto do mundo sem perguntar se esse mundo queria ser civilizado. Ou talvez, em vez de julgar Colombo pelos padrões modernos, devêssemos vê-lo como uma figura complexa e contraditória. Um homem que mudou o curso da história sem ele mesmo entender. Um homem cujas ambições, fé e teimosia levaram a consequências que ele não poderia prever. Nos últimos anos de sua vida, Colombo estava desapontado e magoado. Ele sentia que não era suficientemente valorizado, que havia sido privado de honras e riquezas merecidas. Ele morreu em 1506 da nossa era em Valladolid, Espanha, em relativa obscuridade. A ironia do destino. Um homem cujo nome hoje conhece cada escolar, deixou a vida sem entender a escala de suas realizações. Agora vamos voltar à nossa pergunta inicial. Colombo foi um herói ou um aventureiro? Talvez ele tenha sido ambos. Um herói, porque arriscou ir ao desconhecido, superou a resistência e o ceticismo, mostrou uma persistência incrível. Um aventureiro, porque manipulou fatos para obter financiamento e não se esquivou de métodos cruéis para atingir seus objetivos. Mas talvez o mais importante não seja como avaliamos Colombo, mas quais lições tiramos de sua história. Uma lição de que grandes descobertas frequentemente acontecem acidentalmente quando estamos procurando algo completamente diferente. Uma lição de que mesmo boas intenções podem levar a consequências catastróficas. Uma lição de que a história não se divide em preto e branco, em heróis e vilões, mas consiste em muitos tons de cinza. Hoje vivemos em um mundo que foi em grande parte moldado pelas consequências das viagens de Colombo. Globalização, comércio internacional, intercâmbio cultural. Tudo isso começou com aqueles 3 pequenos navios, que partiram para o desconhecido em 1492 da nossa era. E, ao mesmo tempo, os problemas do colonialismo, racismo, exploração também têm suas raízes naquela época. Então, Colombo é um herói ou um aventureiro? Talvez a resposta não dependa tanto dos fatos de sua biografia, quanto de nossa própria visão de mundo, nossos valores e prioridades. E talvez, em vez de emitir um veredito final, devêssemos reconhecer a complexidade e ambiguidade desta figura histórica. O que você acha?
Você considera Colombo um herói que mudou o mundo para melhor? Ou um aventureiro que causou mais dano do que benefício? Ou talvez você tenha sua própria avaliação mais nuançada? Escreva nos comentários. Estou realmente interessado em conhecer sua opinião. E se você gostou desta viagem ao passado, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder novos episódios. Na próxima vez, viajaremos para uma época em que os mapas estavam cheios de espaços em branco e os viajantes arriscavam suas vidas não por ouro, mas por conhecimento. Será uma aventura não menos emocionante, eu prometo. Até novos encontros nas encruzilhadas da história.